Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 11. Livro de Atos, capítulo 11. Nós faremos a leitura a partir do verso 19. Então os que foram dispersos, por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e a ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Capítulo 13, a partir do verso 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez, rogando que o Senhor nos abençoe. Pai, nós queremos suplicar que a Tua graça seja sobre nossa vida, de modo que a nossa mente e o nosso coração estejam cativos a Cristo nesse instante, a fim de que nós possamos aprender mais das Sagradas Escrituras. E que deste modo, ó Deus, o Senhor fortaleça a nossa fé e nos conduza pelo caminho que lhe é agradável, para que em todas as coisas nós revelemos a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que nós oramos ao Senhor e suplicamos no nome dele. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de começar essa mensagem pedindo para que você pensasse um pouco na igreja ideal, na igreja dos seus sonhos. Como ela é? Como são os líderes dessa igreja? Como são os membros, aqueles que congregam nela? Como são as suas ações? Como são caracterizadas as suas obras? Todos nós certamente sonhamos com uma igreja ideal. Vislumbramos uma igreja onde as falhas sejam amenizadas, os erros, os pecados não interfiram tanto no impacto da pregação do Evangelho e nas obras nas quais nós deveríamos realizar. Eu gostaria que você pensasse nessa igreja um pouco e sonhasse com ela. Mas eu também gostaria de desafiar você a pensar naquilo que você tem feito para que a nossa igreja, a primeira igreja presbiteriana em São Bernardo, seja mais parecida com essa igreja dos seus sonhos. Com essa igreja que você tanto idealiza e sonha. O que você tem feito que tem contribuído para que essa igreja se aperfeiçoe cada vez mais? A resposta à primeira pergunta nos parece talvez um pouco mais fácil. A segunda questão já é um pouco mais confrontadora, porque ela nos coloca numa questão crucial, que é o nosso envolvimento, nosso engajamento com a igreja local, de modo a contribuir para que essa igreja se torne melhor cada vez mais. De modo que essa igreja cumpra sempre a sua missão, a glorificar o nome do Senhor. Quando nós olhamos para essa realidade da igreja ideal,
nós podemos entender que, acima de qualquer coisa, ela deve passar pelo crivo da palavra de Deus, da obediência e da sujeição à orientação que o nosso Senhor nos dá por meio das Escrituras. Quando a Bíblia é fielmente pregada e quando nós vivemos em conformidade com o ensino bíblico, com os seus mandamentos, nós nos dispomos mais ativamente a nos envolver com a igreja e a servir a Deus nessa igreja. Nós nos dispomos a superar as dificuldades, os problemas que nos cercam na família do Senhor, onde nós congregamos, e enfrentamos os desafios com coragem e a ousadia que vem do Espírito Santo, visando a expansão do reino dos céus. Eu quero dizer para você que a igreja do sonho, ela não é uma igreja perfeita, também não é uma igreja utópica, porque você e eu podemos trabalhar para tornar essa realidade da igreja ideal a nossa realidade, para fazer com que aquilo que nós vislumbramos como a igreja perfeita, para onde nós devemos congregar, seja de fato o local onde nós estamos nesse exato momento. E é pensando nisso que eu gostaria de desafiar você a olhar para a narrativa de Atos que nós acabamos de ler e a observar um exemplo fantástico de uma igreja que nasceu de forma vibrante, uma igreja dinâmica, uma igreja organizada, uma igreja que realmente cooperava com a expansão do reino, cumprindo com a sua missão, a igreja de Antioquia. E nessa noite eu gostaria de destacar com você alguns aspectos dessa igreja que mostra realmente como ela era uma igreja dinâmica e ativa. A cidade de Antioquia era uma cidade com uma população muito mista, extremamente mesclada, composta de gregos, romanos, judeus, persas, indianos e até chineses. Ela se tornou uma grande cidade comercial a ponto de se tornar a terceira principal cidade do império naquele momento. E o que nós observamos é que ali se estabeleceu a primeira igreja fora de Jerusalém. A Antioquia recebe um destaque na narrativa bíblica exatamente porque ali se funda a primeira igreja, decorrente da perseguição que surge em Jerusalém. E nessa cidade nós vemos exatamente a atuação de irmãos que não eram os apóstolos, irmãos comuns como eu e você, irmãos que realmente se enganjaram na obra do reino e vivenciaram a palavra de tal modo que impactaram o local onde estavam. Isso aconteceu, irmãos, de forma fantástica, conforme a narrativa que nos é dita aqui em Atos capítulo 11. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos o evangelista Lucas descrevendo: a mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. Vamos ver um pouquinho mais essa igreja. E eu gostaria de chamar sua atenção primeiro para a liderança. A igreja de Antioquia era uma igreja que tinha uma liderança firme. Veja comigo que uma igreja abençoada depende exatamente disso. Uma liderança firme, fundamentada na palavra, fiel às Escrituras. E essa igreja surge com essa perspectiva de total sujeição e obediência à palavra de Deus. Se a igreja de Jerusalém estava já estabelecida, apesar das perseguições e das lutas que vieram posteriormente, a de Antioquia estava por começar. E a gente observa que as notícias chegaram até Jerusalém. A igreja que estava organizada ali, que já tinha se estabelecido, que era conduzida pelos apóstolos, imediatamente resolve então separar Barnabé e enviá-lo a fim de ir até a cidade de Antioquia. Veja comigo que no final do verso 22 é dito exatamente isso. E enviaram Barnabé até Antioquia. A igreja em Jerusalém não se dispôs de qualquer pessoa, mas de um grande líder, de um homem piedoso, temente, um homem envolvido com o reino, um homem audacioso na pregação do evangelho, um homem que realmente tinha interesse em ver o que estava acontecendo ali, mas não somente isso, mas de participar daquela obra, para que de alguma maneira ele pudesse vir a contribuir com ela. E o que nós vemos nos versos 23 e 24 é um tremendo testemunho acerca da participação e do envolvimento de Barnabé junto àquela igreja, junto àquela cidade. A palavra diz que tendo ele chegado, verso 23, tendo Barnabé chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Observe, irmãos, que testemunho maravilhoso da vida e da pregação daquele homem. Ele se alegra com a obra de Deus, a qual até então ele não estava participando, em ver os resultados maravilhosos da pregação do evangelho ali. Como as pessoas estavam se convertendo. Mas ele sabia das dificuldades, das lutas que aquela igreja passaria mais adiante, e então ele vai animá-los. Veja que a palavra vai dizer que ele exortava a todos que com firmeza de coração
permanecessem no Senhor. Esse era o líder que encabeçou o início daquela igreja. Um homem que tinha uma visão de reino, um homem que se envolvia e que cooperava com a obra do Senhor e que trouxe um grande impulso para o crescimento daquela comunidade. Mas o que mais me chama a atenção nesse texto, em relação à liderança de Barnabé naquela igreja, não é o que ele faz no começo, mas o que ele faz na sequência. Barnabé via que o evangelho crescia e que ele sozinho não era capaz de lidar com toda aquela situação. Ele precisava de ajuda. E a Escritura nos diz que ele parte para Tarso, verso 25, à procura de Saulo, o que nós conhecemos mais usualmente como Paulo, e tendo encontrado o leva para Antioquia. Barnabé não queria ser o centro das atenções, ele não queria ser a estrela daquela cidade, daquela igreja, mas ele via as suas limitações e tomou uma atitude corajosa, que era procurar o novo Paulo. Aqui Paulo deveria estar com mais ou menos 8 anos de conversão, para que ele pudesse então auxiliá-lo na condução daquela igreja. Olha que coisa interessante, ele entendeu que precisava de ajuda e foi buscá-la. A humildade de Barnabé nos salta aos olhos aqui, quando ele então se propõe a buscar o auxílio de Paulo, que era ainda um iniciante. A estada deles em Antioquia, irmãos, foi extremamente frutuosa. Quando nós olhamos para o verso 26, o texto nos mostra que durante 1 ano eles passam ali naquela igreja, ensinando numerosa multidão. E ali, veja, os cristãos foram chamados pela primeira vez por esse nome. Tamanho era o impacto deles na sociedade, tamanha era a marca de Cristo e do Evangelho em suas vidas. Eles passaram a ser chamados de pequenos cristos. E nós vemos mais ainda, o capítulo 13 nos mostra que, com o tempo, não foi somente o número de líderes, de número de crentes que crescia em Antioquia, mas os seus líderes também. Nós lemos nos versos iniciais do capítulo 13 uma lista que conta, que menciona pelo menos 5 líderes aqui. Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e o próprio Saulo, 2 dos quais nós já havíamos mencionados anteriormente. Lucas chama esses 5 líderes de profetas e mestres. Nós não sabemos exatamente quem era profeta e quem era mestre, ou se todos, como Paulo vai dizer lá em Efésios, eram pastores e mestres. Mas nós sabemos que esse relato mostra a pluralidade da liderança daquela igreja. Homens de origens, de culturas, de níveis sociais diferentes, mas todos com algo comum, um profundo comprometimento, uma profunda firmeza em relação à palavra do Senhor. E além disso nos mostra mais a cooperação mútua entre aqueles irmãos na organização e na expansão da igreja em Antioquia. Isso revela que o pastoreio do rebanho deve ser sempre realizado por homens, por um grupo de homens de qualidade espiritual e moral, como foi em Antioquia. O que isso tem a ver conosco? Isso nos mostra que a igreja ideal, ela precisa de uma liderança firme. Uma liderança que seja plenamente comprometida com a palavra de Deus. É interessante que Deus sempre levanta e capacita crentes para conduzir o seu povo, para dar continuidade à sua obra. A igreja de Jerusalém estava estabelecida e uma nova igreja então começa. E Deus rapidamente proveu para essa igreja, esse novo rebanho, líderes capacitados, comprometidos, envolvidos com o reino, sujeitos à palavra de Deus. E é assim que Deus trabalha, levantando pessoas a fim de que realmente a sua igreja, a sua família seja fortalecida e a expansão do reino acontece. E nós, como igreja, irmãos, precisamos escolher nossos líderes, precisamos identificar as suas vocações, precisamos reconhecer o chamado divino neles e assim honrá-los, apoiá-los em seu ministério. Essas atitudes irão contribuir para que a nossa igreja se torne cada vez uma igreja melhor, uma igreja mais firmada na palavra, mais orientada pela Escritura, mais fiel ao Senhor. Fará com que nós contribuamos para um ambiente agradável para receber aqueles que ainda não ouviram e que não conhecem o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas isso depende de mim e de você, nos envolvermos nessa identificação dos nossos líderes, na ação de honrá-los e mais, de apoiá-los. Nós temos uma Assembleia Geral Extraordinária convocada para o próximo dia 31 de julho de 2016. Após o culto, nós teremos a oportunidade de eleger 2 presbíteros e 3 diáconos. Isto é, nós estamos em pleno processo de escolha da nossa liderança. E o que nós vamos fazer diante disso? Vamos apenas assistir às coisas acontecerem ou vamos nos
envolver de forma mais intensa, orando para que a igreja saiba escolher esses líderes, orando por aqueles irmãos que serão indicados, que participarão da eleição, apoiando esses irmãos posteriormente para que eles possam ser sustentados no mandato para qual serão eleitos. Nós, como igreja, precisamos estar atentos, e assim como a igreja de Antioquia, precisamos de uma liderança firme, alicerçada e submissa à palavra de Deus. Este é o primeiro aspecto da igreja ideal, da igreja de Antioquia. Uma liderança firmada na palavra. Uma liderança temente ao Senhor. Mas a palavra nos mostra mais. Veja comigo que a Escritura relata que aquela igreja não era apenas uma igreja que sabia receber. Eles haviam recebido Barnabé, haviam recebido a graça daquele líder que fora enviado por Jerusalém. Aquela igreja também era uma igreja que sabia dar, isto é, era uma igreja que tinha um coração disposto a ajudar aqueles que necessitavam. Veja que interessante, o verso de número 11, capítulo 11, versos 27 a 30, aliás, nos mostra um testemunho acerca de uma profecia. Lucas registra esse texto não para simplesmente dizer que aquilo se cumpriu, mas para enfatizar esse coração aberto, esse coração disposto a ajudar da igreja de Antioquia. A palavra diz que um dos profetas ali, então, se apresenta e se levanta diante deles e começa então a dizer, um chamado Ágapo. Ele deu a entender que pelo Espírito estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Isso provavelmente aconteceu por volta do ano 41 e o ano 48 depois de Cristo. E veja, irmãos, que a palavra nos mostra a reação daquela igreja em meio a essa profecia. Joséfo vai dizer que esse foi um tempo terrível. Apesar da rainha Helena ter ordenado a distribuição de figos e cereais, muitas pessoas morreram em decorrência da fome naquele período. E o que a igreja de Antioquia fez? O que a igreja resolveu fazer em benefício daqueles irmãos que passariam por dificuldades? Aqueles que teriam de enfrentar essa fome na região da Judéia. Veja comigo que a preocupação de Lucas é enfatizar exatamente um amor abnegado daquela igreja, que sabia não somente receber, mas também dar. Uma igreja que estava pronta a socorrer os necessitados. Eles se reúnem e então passam a coletar algum tipo de oferta. Nós não sabemos exatamente se foi em espécies, se foi em alguns itens comestíveis. O fato é que a palavra nos diz que os discípulos, verso 29, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Agora chegou a hora de a igreja que tinha sido socorrida pela igreja de Jerusalém socorrer esses irmãos. Isso me lembra Romanos capítulo 15, quando Paulo vai dizer, se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. E era exatamente o que a igreja de Antioquia resolveu fazer diante daquela iminente fome. Socorrer os irmãos da Judéia e enviar a eles alguma espécie de donativo, alguma espécie de socorro por meio de Barnabé e por meio de Saulo. E assim então esses irmãos são enviados e conforme as suas posses, esse ato de fraternidade, de amor cristão é evidenciado por meio daquela igreja. Ou seja, era uma igreja que tinha uma liderança firme, mas também era uma igreja com um coração aberto, pronto a ajudar os necessitados. Barnabé e Saulo são enviados então até aqueles irmãos, para que pudessem então levar os donativos ali que haviam sido recolhidos. E esse cuidado, irmãos, com os necessitados faz parte da nossa missão. Nós temos o chamado do Senhor para socorrer aqueles que precisam. De alguma maneira, nós somos mais agraciados do que outros financeiramente. Ainda que você tenha poucas posses, ou ainda que você não tenha quase nada, eu lhe asseguro que de algum modo você tem mais do que alguma pessoa que não tem. E que de algum modo você e eu podemos ajudar e socorrer essas pessoas, dando a elas algo que lhes é necessário. Assim como a igreja. Eu e você não podemos nos esquecer de atos de compaixão, atos de misericórdia, atos de socorro que favorecem ao nosso próximo, sejam eles da família da fé ou não. Você e eu somos chamados para estender a mão e manifestar o amor de Cristo por meio dessas ações de socorro e de amparo. Quando a igreja tem essa capacidade de não apenas olhar para si mesma, mas e não pensar que em si mesma como um fim, mas de expandir
a outros horizontes das suas ações, ela certamente se tornará de grande relevância na sociedade em que ela está. Imagine que a partir de amanhã não existisse mais essa igreja nesse local. Que diferença nós faríamos no âmbito social? Que falta nós faríamos para a nossa sociedade em relação a esse socorro aos necessitados? Será que as pessoas se lamentariam pela nossa ausência? Pelo fim das nossas atividades? Ou não causaríamos nenhuma diferença, nenhum impacto em relação à nossa ausência? Nós precisamos pensar sobre isso. Nós não podemos e não devemos ter uma visão centralizadora, olhando só para nós. Nós precisamos olhar para aqueles que são menos favorecidos e que carecem da nossa ajuda. Lembre-se, Jesus deixou muito claro, dizendo que era melhor dar do que receber. Essa tem sido a visão de mundo que nós, como igreja, temos tido? De estender a mão e socorrer, como aquela igreja fez? Veja, em momento algum Deus pede que nós façamos algo que seja além da nossa capacidade. E o texto bíblico nos mostra com precisão que o socorro que a igreja de Antioquia empreendeu em favor dos irmãos que passariam por fome na região da Judéia foi conforme as suas posses. Ou seja, era algo possível de ser realizado. Nós precisamos ter um coração aberto. E lembre-se, querido, isso não envolve simplesmente em pôr a mão no bolso e doar alguma quantia em dinheiro. Isso pode ser feito de várias maneiras, como o seu tempo, por exemplo, a sua atenção, a sua dedicação em acompanhar algumas pessoas que carecem de atenção, que precisam de alguém para as ouvir. Simplesmente pode ser revelado num ato de amor e de bondade de você fazer uma visita a um lar de idoso, a um hospital, a um orfanato ou a alguma coisa semelhante. Por exemplo, no nosso boletim está transcrito sobre um dos projetos que nossa igreja tem tido. Nós vamos começar agora as visitas do projeto Capelania na Casa de Repouso. As visitas serão todos os quartos sábados. Você já se programou para participar de uma dessas visitas? Elas são organizadas pelas sociedades internas, né? Cada mês irá uma sociedade. Mas o nosso boletim ressalta que se você não faz parte, você pode se envolver e participar a si mesmo. E nós não precisamos esperar que a sociedade a qual nós participamos vá lá visitar para que eu possa ir junto. Nós podemos ir antes. É uma vez no mês. Isso é estender a mão e socorrer aqueles que precisam. Nós temos a nossa creche, a creche Betel, que tem prestado relevantes serviços em nossa sociedade. De que maneira nós temos nos envolvido com ela? Ou nós temos pensado que isso simplesmente é responsabilidade de determinados irmãos? Eu poderia citar algumas outras coisas que a nossa igreja tem projetado, tem realizado já, inclusive, mas são suficientes a que eu mencionei para que nós tenhamos atenção sobre a necessidade de abraçarmos esses projetos. Eles só serão projetos de sucesso se nós de fato nos envolvermos, se nós os abraçá-los e de fato sermos comprometidos com cada um deles. Não esperemos, irmãos, que a liderança tome a iniciativa de nos apresentar alguma coisa. Apresentemos projetos, apresentemos sugestões, alternativas para que os nossos líderes também sejam servidos dessa maneira. Nós vamos falar sobre a visão evangelizadora da igreja e nós vamos observar que ela não começa com os apóstolos, mas com a própria igreja de Antioquia. E assim nós somos desafiados também, no que se refere a dar, a não esperar que alguém nos incentive, que alguém tome iniciativa. Esse alguém pode ser eu, esse alguém pode ser você. Esse é o segundo aspecto da igreja de Antioquia. Era uma igreja que tinha uma liderança firme e era uma igreja de coração aberto. E este deve ser o sonho de todos nós como igreja. Termos uma liderança firme e termos um coração aberto, um coração disposto a socorrer aqueles que necessitam. Mas a palavra nos mostra mais. Há um terceiro aspecto, e aqui o mais importante de toda a obra realizada pela igreja de Antioquia. Aquilo que constitui-se realmente na missão da igreja, que é pregar o evangelho. A igreja não tinha apenas uma liderança firme e um coração disposto a ajudar, um coração aberto a socorrer aos necessitados. Esta era uma igreja que tinha uma visão evangelística adequada aos princípios de Cristo, aos ensinamentos do Mestre.
O que nós notamos, irmãos, é que essa igreja se envolveu profundamente com a obra missionária, com o trabalho evangelístico. A palavra missão vem do latim e significa enviar. Nós muito bem sabemos que os primeiros discípulos foram enviados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a fim de que pudessem realmente pregar o Evangelho. Por exemplo, em João capítulo 20, no verso 21, o apóstolo registra as seguintes palavras de Jesus: paz seja convosco. Isso após a sua aparição, após a sua ressurreição e aparição aos discípulos. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E nós conhecemos as várias outras narrativas bíblicas que descrevem esse momento de envio, esse comissionamento de Jesus aos seus discípulos. Lembre-se, por exemplo, de Mateus 28, quando ele vai dizer que toda a autoridade havia sido dada pelo Pai a Cristo, a fim de que ele realmente designasse os seus discípulos. Ele vai dizer: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus comissiona os seus apóstolos e promete-os acompanhar, estar junto deles nesse momento de cumprimento da missão. E o que nós percebemos é que esses homens, então, começam a pregar a palavra com intrepidez e ousadia. No entanto, o que acontece é que aqueles homens ficaram reclusos em Jerusalém. Não é à toa que o Senhor, graciosamente, a fim de conduzir a sua igreja ao cumprimento da sua missão, levanta a perseguição, a diáspora, por volta do ano 70, e vários cristãos são espalhados por vários lugares do mundo antigo. O ponto é, assim como aqueles homens foram enviados no passado, comissionados pelo Senhor Jesus, eu e você somos chamados também a proclamar as boas novas de salvação. O Senhor deu a mim e a você o privilégio não apenas de podermos ir para o céu, mas sermos os seus agentes, os seus missionários, aqueles que vão anunciar a boa nova de salvação, que pode mudar completamente a vida de um homem, de uma família. Aquilo que pode realmente trazer resultados, não simplesmente imediatos, mas para a vida eterna. É um privilégio grandioso que você e eu temos, como a igreja de Antioquia teve. Nós também somos chamados hoje e enviados ao mundo para proclamar a palavra do nosso Redentor. E a igreja de Antioquia, irmãos, abraçou com muita intensidade a sua missão evangelística. Isto é, ela se empreendeu em várias ações para testemunhar do amor de Cristo, para fazer com que o evangelho pudesse cada vez mais romper novos horizontes e fazer assim discípulos de todas as nações. Após ter entregado a oferta daquela igreja em Jerusalém, a palavra registra para nós que Paulo e Barnabé voltaram para a cidade de Antioquia. E ali então eles, reunidos com aqueles irmãos, começam a planejar, sob a condução do Espírito, o maior avanço missionário da igreja primitiva. Até então o evangelho estava recluso ali na região de Jerusalém, agora em Antioquia, mas a ordem do Senhor era para passar adiante, para alcançar os confins da terra. E o que acontece ali é algo espetacular. E Antioquia tornou-se a base, a principal base para esse avanço missionário. Veja comigo Atos capítulo 13. Lucas lista primeiro os 5 líderes, entre os quais estão Barnabé e também Saulo. E ele então passa a dizer o que aconteceu. Verso 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, veja a consagração desses homens. Disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. E o verso 4 diz: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram. Observe comigo que a palavra nos mostra que em meio ao jejum, à oração, à dedicação de pessoas especiais, veja, não se tratava de um recém-convertido, não se tratava de qualquer membro daquela igreja, mas da alta liderança. Olha que interessante. Aqueles irmãos estavam se dispondo do que tinham de melhor para a obra evangelística. Eles não estavam enviando qualquer pessoa, mas enviando os seus próprios líderes para que o evangelho pudesse avançar em terras longínquas. E isso deu impulso à evangelização de todo mundo. Esse foi o primeiro passo, irmãos, para que dali de Antioquia, alguns anos depois, houvesse igrejas cristãs estabelecidas em todas as principais cidades do império. Nós não vamos ler, mas se você observar, a narrativa começa a descrever que eles então
descem para Seleucia, depois vão para Salamina e assim em diante. Eles vão passando de cidade em cidade nessa viagem missionária, pregando o Evangelho. E o foco do livro de Atos passa a ser então a expansão desse reino, expansão do Evangelho, até chegar no final, no último capítulo, que é o Evangelho já em Roma, a grande capital do império. Em outras palavras, a igreja estava cumprindo a sua missão evangelística. A igreja de Antioquia foi a base que impulsionou a proclamação do Evangelho, a expansão do reino de Deus em todo o Império Romano. E de uma maneira avassaladora. Aqueles homens passavam, se demoravam em alguns lugares, em outros eram mais rápidos, mas sempre com ousadia e intrepidez, pregando o Santo Evangelho. E isso nos mostra exatamente como a igreja de Antioquia foi importante para o avanço e a expansão do reino. E o desafio dessa obra continua. Não mais com Barnabé e Paulo, não mais com aqueles irmãos da igreja de Antioquia, mas comigo e com você, com a igreja presbiteriana em São Bernardo do Campo, a primeira igreja. Nós somos chamados a nos envolver cada vez mais com essa obra, a dedicar os nossos recursos, o nosso tempo, a nossa oração, o nosso vigor, a nossa vida, a fim de que o Evangelho possa ser anunciado até os confins da terra. Cabe a mim e a você testemunhar do Evangelho em nosso lar, em nossa vizinhança, junto aos nossos colegas de trabalho, na escola, junto àqueles que são os nossos semelhantes, que ainda não conhecem a palavra do Senhor. Mas cabe a mim e a você também, e a nós como igreja, dar testemunho em todo o nosso país, contribuir para que a palavra seja pregada e assim nós venhamos a causar grande impacto à nossa nação. Mas também cabe a nós pregarmos em terras longínquas, a participar da obra que avança pelo globo terrestre. Nós precisamos nos envolver mais com essa obra, irmãos, a obra missionária. Termos mais paixão por esse privilégio que Deus nos dá de sermos os portadores do Evangelho. Seja intercedendo por aqueles irmãos que estão no campo, seja escrevendo para eles, os animando, os confortando em meio às dificuldades, ou até mesmo contribuindo para que eles sejam sustentados e a obra seja suprida ali. E por que não começarmos a orar para que Deus levante do nosso meio missionários? Por que não começarmos a investir em nossos filhos, não para que sejam grandes administradores, grandes mestres, grandes empreendedores, grandes empresários, mas grandes missionários? Por que não começarmos a clamar para que Deus incomode a nossa juventude, os nossos irmãos que já estão aposentados, a todos nós, para que do nosso meio se levante missionários, pessoas que possam realmente ir como nossos representantes e pregar o Evangelho. Eu fico impressionado como algumas igrejas abraçam essa vertente. É impressionante ver como algumas igrejas honram esse chamado. A minha igreja de origem, nós temos hoje 5 pessoas que estão no campo missionário. Por que eu estou citando esse exemplo? Não é porque é uma igreja melhor ou pior do que esta, mas é uma igreja que cresceu e se desenvolveu vendo a perspectiva de missões se desenrolar. As crianças começam a ver as orações e o resultado do trabalho missionário daqueles que estão no campo e começam a se interessar por isso. Os pais começam a contar as histórias. Esses missionários visitam as igrejas, contam os seus relatos que são muitas vezes surpreendentes e que causam impacto. E a igreja começa a ser estimulada a se envolver mais. O resultado não pode ser outro. Pessoas começam a se levantar e a ir para os campos. E não é isso que o Senhor nos ordena? Nós orarmos para que o Senhor mande trabalhadores, porque a seara está com falta de trabalhador? Então oremos, irmãos. Não só por aqueles que estão lá, mas por nós, para que Deus nos desperte para esta obra, como fez com a igreja de Antioquia. E que nós dediquemos o nosso melhor, como a igreja de Antioquia fez, em favor da obra evangelística. Veja comigo que no nosso boletim há um registro de uma série de coisas nas quais nós podemos nos envolver. Eu já mencionei, por exemplo, a creche Betel.
Não é apenas um trabalho social, é uma grande ferramenta evangelística que nós temos e nós precisamos dar subsídios e apoio para os irmãos que estão mais envolvidos nessa obra, para que de fato nós possamos alcançar famílias que ainda não conhecem o Evangelho. Mas o nosso boletim nos relembra outras ações. Por exemplo, do dia 13 ao dia 16 aqui na igreja nós teremos a nossa EBF. Qual vai ser a sua contribuição para que esse seja um meio de evangelização? Você já convidou algumas crianças aonde você mora? Alguns sobrinhos, netos? Convide. Se necessário, disponha-se a trazê-los à igreja para que eles possam ouvir a palavra de Deus, possam ser alcançados pelo Santo Evangelho, para que nós plantemos a mensagem da redenção no coração dessas crianças. Nosso boletim nos lembra que no dia 23 haverá a mesma EBF lá na congregação do Jardim Camila. Talvez alguns de nós não podemos participar nesta, do dia 13 ao dia 16, mas poderíamos participar na do dia 23. Por que não nos envolvermos? Além disso, o boletim nos chama a atenção de que ao nosso PH, a Secretaria de Evangelização, está desenvolvendo no dia 30 uma distribuição de panfletos, se é que eu entendi corretamente. É isso? Evangelístico, dia 30. Vamos ajudar os nossos irmãos. No dia 14 de agosto, nós teremos um culto de evangelização. Vamos divulgar, vamos convidar as pessoas, vamos nos envolver com essa obra. Mas não podemos nos ater apenas a essas atividades formais. Nós precisamos nos lembrar que onde nós estamos, nós devemos fazer com que o Evangelho seja conhecido, pregá-lo de forma insistente com a nossa vida, com as nossas palavras, com as nossas ações, para que de fato Cristo seja exaltado e conhecido por todos quantos estão ao nosso redor. O chamado de Deus para mim e para você é este, irmão, para que nós nos envolvamos mais, para que nós façamos mais discípulos, para que nós alcancemos até os confins da terra. Pela graça e misericórdia, nós temos apoiado alguns missionários. Vamos nos envolver mais para que nós possamos aumentar o número de apoio, para que possamos socorrer outros irmãos em outras localidades, com outras realidades, para que sejamos abençoados ao participar dessa obra tão maravilhosa, tão grandiosa. Isso é investir não no presente, mas na vida eterna. E esse é um privilégio, um benefício que somente aqueles que amam a Cristo e que conhecem a redenção em Jesus podem desfrutar. Essa é uma obra que os nossos governantes não podem realizar, que as escolas não podem desenvolver, mas somente a igreja, somente eu e você. Essa era a igreja ideal em Antioquia. Uma igreja que tinha uma profunda e grande visão missionária e que realmente se envidou com todo esforço para fazer notório o nome de Cristo até os confins da terra. E nós? Qual tem sido a nossa visão em relação à obra missionária? Qual tem sido a nossa visão em relação à obra evangelística? Qual tem sido e até que ponto nós de fato estamos nos envolvendo com essa obra? Pensemos sobre isso. E que nós tenhamos um coração mais disposto a abraçar com toda a força o trabalho da evangelização da igreja. A igreja de Antioquia tinha uma liderança firme, um coração aberto e uma visão evangelística. Eu gostaria de concluir chamando você a atenção novamente para aquela igreja que eu pedi para você pensar lá no começo. Qual é a igreja dos seus sonhos? Eu sonho com uma igreja que cada vez mais se pareça com a igreja de Antioquia. Uma igreja imperfeita, com erros, com limitações. Uma igreja que estava em formação, mas uma igreja que temia, que amava e que se dedicava plenamente ao Senhor. Por meio da sua liderança, por meio do envolvimento de cada membro que ali estava, por meio do seu envolvimento com a obra missionária. Vamos construir uma igreja melhor? Vamos construir uma igreja semelhante à de Antioquia? Nós podemos, pela graça do nosso Senhor. Mas para isso, você e eu precisamos nos envolver mais. Que assim seja. Cada dia
do nosso caminhar à realidade da nossa vida. Um maior comprometimento com a igreja. Essa igreja é falha. A sua liderança é falha, assim como você e eu somos falhos. Mas essa igreja procura honrar o Senhor, procura manter-se fiel à palavra e procura ser, de fato, aquela que proclama as boas novas. Então vamos formar um grande batalhão, irmãos, vamos unir as nossas forças para que, de fato, a nossa igreja seja essa igreja tão maravilhosa como foi a igreja de Antioquia. Que o Senhor assim nos ajude e que Ele nos abençoe.